Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que a gente reinicia as nossas lives aqui no no segundo semestre. Hoje a gente tem o prazer de receber a psicóloga e advogada Alexandra Uma, né? Muito obrigada, Alexandra, pela sua presença conosco novamente para engrandecer nosso debate, né? Eu vou apresentar uma síntese do currículo dos palestrantes, bem delimitado dentro da nossa temática, tá? A Alexandra, ela é psicóloga e ela é advogada, e ela é autora do livro, como o professor Carlos falou, que a gente estava trabalhando há 15 dias atrás, né? Tudo em dobro ou pela metade, um livro muito interessante, né? Que nos rendeu um escopo de trabalho para nossa intervenção técnica também, bem bacana, Alexandre. Ela é especialista em alienação parental, conferencista e atuante no direito de família, tá? É, eu vou, depois da Alexandra, passar a palavra para Maria Antonieta. Muito obrigada, doutora Maria Antonieta, pela presença, por contemplar, né, esse ilustre, trazer, né, essas contribuições ilustres para o nosso debate de hoje. A Maria Antonieta Pisano Mota é psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica, especialista em psicologia jurídica e autora do livro Mães Abandonadas, a entrega de um filho em adoção, da editora Cortez. E a Adriana, nossa colega assistente social, que ela ainda não conseguiu se conectar no áudio, mas acho que estava na câmera, né? Muito obrigada, Adriana, por sua presença também aqui conosco hoje. Adriana Barros é assistente social e autora do livro A Família Rasgada e a Costura dos Vínculos. Atua no Conselho Tutelar, foi presidente da Associação Brasileira Criança Feliz, ABCF, do Rio de Janeiro, e tem uma formação como perita em mediação e constelação familiar. Vou passar a palavra para a Alexandra, por favor, Alexandra. 20 minutos para cada um, com tolerância de uns 10 minutos, tá bom? Muito obrigada. Tá sem microfone. Ainda o microfone está desligado, né? Não, eu sei, porque apareceu um monte de coisa aqui e eu me perdi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Carlos, querido, obrigada pelo convite. Adriana, um beijo. Não te vejo há bastante tempo, né? Thaís, é um prazer estar aqui. Maria Antonieta, Magali, todo mundo, muito prazer estar aqui com vocês. A gente estava conversando aqui, batendo um papo informal, e eu me lembrei sobre o livro, né, que eu escrevi. Eu me lembrei como foi a história desse livro. Nós estávamos num congresso em Recife, e depois das palestras todas, eu brinquei com um amigo nosso, que é advogado no Rio Grande do Norte, dizendo o seguinte: gente, não é possível, só tem livro, só tem literatura sobre alienação parental para profissional, para adulto. Falei, não é possível, não é possível, eu vou escrever para criança. Eu vou tentar fazer com que os adultos, por uma linguagem de criança, com que eles consigam entender alguma coisa. Não é porque é tão difícil a gente fazer essas pessoas entenderem a prática dos atos deles, né? E aí numa noite eu sentei e escrevi o texto, porque eu usei a minha filha, os meus cachorros, meu ex-marido, todo mundo, o nome de todo mundo é da família. Não vou ser processada, pelo menos até todo mundo da família, entendeu? Então, eu aproveitei e botei todo mundo da família, a madrasta da minha filha, todos os nomes são todos da família. Então, e eu peguei exemplos que aconteciam nos processos, coisas que às vezes as crianças falavam, que realmente aconteciam, tipo assim, é, mas, ô tia, você acha? Meu pai acha que eu sou bobo, ele tira a bateria do meu telefone para eu não falar com a minha mãe. Ô tia, minha mãe, ela diz que meu pai não ligou, mas eu sei que ele ligou. Então, assim, o que a gente traz, né, no livro são exemplos reais de tudo que vinha acontecendo. E é uma grande brincadeira que eu faço no final, que quando eu me separei, a minha filha tinha 3 anos de idade. E aí, sempre tem aquela dificuldade, e eu falava, não, eu vou fazer o seguinte, eu peguei um cartaz, uma cartolina, que a gente ainda usava cartolina enorme, desenhei um coração imenso, e peguei fotos 3x4 de tudo que existia na vida. Nessa época ainda tinha foto, né? Porque agora não tem mais. Então eu fui colando
do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, do periquito, do cachorro, do amigo da escola. E eu dizia, tá vendo? Seu coração é tão grande que cabe todo mundo. E essa foi a brincadeira que eu fiz na última página do livro. Eu faço essa brincadeira, né? Eu boto lá um coração para que a gente possa colar, né? Não sei se alguém algum dia fez isso, mas a ideia é essa. Então, e isso teve uma boa repercussão. É engraçado quando o Carlos fala isso, nós usamos isso em vários trabalhos. Aí você diz, nossa, um livro infantil, né? Tanta literatura, tanta teoria. E a gente usou muito isso com criança, porque a fala ali é uma fala muito na linguagem deles. E às vezes um pai lendo para um filho, talvez aquilo acenda uma luzinha lá dentro, né? E eu lembro quando a gente estudava, quando era mais novo, que as pessoas diziam, ensina para o outro, lê alto que você absorve melhor. Então, a ideia era ver se alguém conseguia. E se a gente ajudou, se eu conseguir ajudar uma única criança, eu já estou muito feliz, para mim já está, minha missão está cumprida, né? Então, a gente até está começando, eu estou escrevendo um outro, mas é sempre complicado, porque eu escrever é fácil, o problema são as ilustrações, né? Que eu briguei 2 anos com o rapaz da ilustração, que ele queria fazer uma coisa, eu queria outra, então foi um problema. Então, hoje, o que eu tenho visto nas varas de família, na minha atuação, que é só nessa área? Eu tenho visto, em caso de adolescentes, principalmente, os adolescentes hoje mandam no mundo. Ninguém diz não, ninguém contraria, e isso está acontecendo com o judiciário. Com o judiciário, eu tenho um caso com uma adolescente de 13 anos, brigou com a mãe, um adolescente, um menino, brigou com a mãe porque ela arrumou um namorado, aí ele foi, gravou um vídeo, dizendo que não queria mais ver a mãe, o juiz falou, mas eu não posso obrigar um menino de 13 anos a ver a mãe. Eu falei, então tá, então também ele não vai mais para a escola. Não vai mais para a escola, ele pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser. Porque os pais hoje e as mães não conseguem dizer não para um adolescente. E como fazer? Qual foi a solução que eu tentei dar nesse processo? Quando houve um afastamento muito grande entre esse adolescente e essa mãe, a sugestão que eu dei em audiência, e é isso que a gente precisa ver um pouquinho em como fazer isso hoje com os adolescentes, principalmente, porque a criança, a gente consegue mais fácil obrigar, levar e tentar adaptar. O adolescente já tem uma coisa de você não invade a minha privacidade, eu faço o que eu quero, mesmo não sendo real isso, né? A ideia que eles têm é essa. A ideia que eu tive na hora, vamos tentar uma revinculação. A revinculação é um trabalho de reconexão de elos. É um trabalho, é diferente de uma perícia, isso não é utilizado. Pouquíssimas pessoas conhecem isso. Quem tem uma tese sobre isso que fez agora foi a Andréa Calçada, ainda não publicou, mas é um trabalho maravilhoso. E aí, quando eu comecei a conversar, porque eu fiz o curso de perícia com ela, então, eu sou perita judicial agora também, para eu entender, eu precisava entender muita coisa. Porque para eu advogar, eu preciso entender muita coisa. E aí, o que aconteceu? A psicóloga que o juiz indicou, ela nunca tinha ouvido falar de revinculação, ela não sabia o que era isso. Ok, a gente não conhece, mas a gente estuda, procura entender, né? O que aconteceu no final das contas? O menino mandou nela, falou que não queria encontrar com a mãe de jeito nenhum. Depois de 3 meses, o juiz tinha determinado que se fizesse uma revinculação 2 vezes por semana no consultório. O menino não ia, e disse que não ia, e acabou que estava muito cansado num dia, o outro estava muito ocupado, e ela autorizava isso acontecer. Desses 3 meses, que eram para ter 8, 16, 24 sessões, tiveram 2 ou 3, e obviamente não deu certo. Por quê? Porque a profissional não sabia o que era uma revinculação. Hoje, nós precisamos buscar meios para trabalhar de forma diferente. Porque antes, até pouco tempo atrás, o adolescente obedecia pai e mãe, né? Hoje, ele não só não obedece pai e mãe, como o juiz também ele não obedece e nada acontece.
Eu outro dia até postei um vídeo nas minhas redes sociais que gerou uma polêmica absurda de uma juíza americana que teve um processo longo, não sei se você viu esse vídeo, Carlos, você assistiu esse? A juíza americana, ela depois de um longo processo, muito longo processo, ela entendeu que havia uma alienação parental gravíssima praticada pela mãe, que acusava o pai de assédio, abuso, agressividade, etc., e que nada nunca ficou provado. Então, chegou num determinado momento, tinham 3 crianças. Ela determinou a reaproximação gradual, determinou terapia, determinou tudo, 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 tudo. Chegou num ponto que ela virou e falou o seguinte: olha, gente, vocês não estão indo, vocês não me obedeceram, vocês só querem fazer o que a mãe de vocês deixa. Então, o negócio é o seguinte: vocês vão ficar internados por 3 meses até voltar a falar com o pai de vocês. Foi um escândalo. Ela foi processada, lá a corregedoria deles, lá, e no final das contas entenderam que ela estava correta e que ela agiu de forma correta. E aí a grande discussão que se gerou nas redes é se isso era uma punição para os adolescentes, vocês não fazem. Só que eu entendo, vocês podem dizer, uma medida drástica, mas muitas vezes a gente precisa tomar uma medida drástica para recuperar não só uma relação que foi brutalmente quebrada, como também para fazer com que esse adolescente, esse ser em formação, entenda que existem regras e leis na nossa vida. A gente não pode fazer o que quer. Porque se for assim, acabou, né, gente? Se for assim... Então, isso gerou uma grande discussão. Não sei se vocês viram esse vídeo, se não viram, depois assistam, porque vale a pena, é muito interessante. E o mais interessante é depois ver as discussões, né, das pessoas brigando, discutindo. Não, porque tem os radicais de todos os lados, né? É um absurdo, ela prendeu as crianças. Não, ela não prendeu, ela fez várias determinações, não foram seguidas, então quer dizer que a determinação judicial só vale para adultos, não vale para adolescentes ou para crianças. E aí? Vira uma bagunça? Porque se assim for, gente, acabou o processo judicial, sabe por quê? Porque um pai ou uma mãe que quer afastar outro filho, orienta a criança ou o adolescente a dizer não vou e ninguém vai me mandar levar. Por isso, eu sempre fui a favor, apesar de apanhar muito, eu sempre fui a favor de autorizar a busca e apreensão. Todo mundo diz, mas isso é uma violência contra a criança. Minha opinião, a violência é cometida por aquele que descumpriu a ordem judicial e não por aquele que pediu a determinação de busca e apreensão. Então, a gente precisa ver, eu acho que o primeiro ponto é como a gente revincular adolescentes, que eles já são insuportáveis por natureza. Em temperatura normal, né? Normal de pressão, eles já são insuportáveis. E quando há uma briga, quando há um litígio, eles se aproveitam disso para manipular a situação. Então, a gente precisa entender o quão grave é essa permissividade, tanto de nós, pais e adultos, como do judiciário, no tratamento com os adolescentes. Tá? Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar e trabalhar. A questão da revinculação é uma questão que eu estou começando a tentar introduzir nos processos. Não é uma coisa que exista no Brasil. Ela não é. Eles hoje fazem mediação. Mediação por pessoas que não entendem nada de processo judicial, e graças a Deus o STJ ontem decidiu que advogado não precisa mais ir para mediação, graças a Deus. Porque você chega na mediação, você não pode falar, você não pode opinar e você não pode usar o que é dito. Então, você não precisa de advogado. Entendeu? Então, assim, a revinculação, eu acho que é um caminho que a gente pode começar a pensar, porque não é... Olha só, existia antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia, um filho ou uma filha que não via a mãe ou o pai há muito tempo. A gente fazia uma reaproximação. A revinculação não é uma reaproximação. A reaproximação é simplesmente você juntar duas pessoas, é trazê-las para perto novamente. A revinculação vai além. Ela vai para que você consiga entender quais são aqueles vínculos parentais, você entender o papel parental daquele pai ou daquela mãe, e você entender o lugar de filho do outro.
Então, a revinculação, eu acho que passa por um estudo muito mais importante. Eu acho que isso é importante a gente pensar para poder começar a preparar nossos psicólogos para trabalhar com esse tipo de coisa, né? A revinculação. E não aconteceu o que aconteceu. A psicóloga falou: eu nunca fiz isso, eu não sei o que é. Então, não faça, porque perdeu-se 3 meses e só piorou a situação, né? E quando a criança é muito pequena? Quando a gente não fala mais de adolescente, a gente fala de crianças pequenas submetidas a atos de alienação parental graves. Eu não vou nem entrar na questão da lei da alienação parental, da discussão sobre a lei, porque, para mim, com lei ou sem lei, os atos vão continuar existindo. E as punições podem ser tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então, nós temos outras formas, inclusive pelo Código Civil, a gente pode trabalhar isso. Então, o que é importante? Eu não vou discutir lei, para mim, não faz diferença, né? Os atos de alienação parental, eles existem, e quando eles existem, eles hoje são considerados como uma forma de tortura psicológica pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eu entro com uma ação alegando uma alienação parental, é isso que é importante a gente pensar. Eu não utilizo só os artigos da lei, eu utilizo todo o escopo que eu tenho legal para demonstrar o quanto aquele ato praticado ele é deletério ao crescimento, à rigidez física e psíquica de uma criança. Então, eu não preciso do nome. E não adianta chegar para mim e dizer que cadeira é mesa, porque você pode chamar do que você quiser, vai continuar sendo cadeira. Então, para mim, o nome, o termo não é importante. Como a gente tem que trabalhar isso daqui para frente? Como a gente precisa trabalhar isso daqui para frente? Eu acho que a gente precisa introduzir novas técnicas, na minha opinião, né? A gente precisa... O que eu tenho conversado com os juízes que dão abertura, a gente bate papo de vez em quando. Por exemplo, as redes sociais, hoje, elas viraram uma forma de você punir o outro quando o judiciário é obrigado a ficar em silêncio. Os processos em segredo de justiça vêm sendo expostos nas redes sociais de uma forma que expõe a criança, mesmo que não coloque o nome dela. Então, qual foi a sugestão que eu dei para uma juíza outro dia? Ela fez e está fazendo sempre. Primeiro despacho inicial num processo. Primeiro, sempre, a não ser que haja um caso muito extremo, defiro a guarda compartilhada. Já regulamenta a convivência. Depois, ela coloca lá no final o seguinte, que atos de alienação parental, de impedimento, não precisa botar o nome, atos de impedimento de convivência não serão tolerados pelo juízo, serão punidos na forma da lei. E mais, as partes estão proibidas de expor qualquer ato processual em redes sociais sob pena de multa. Então, isso é uma forma que 2 juízas gostaram da ideia e começaram a fazer. Então, isso vai evitar uma série de problemas, porque essas crianças, elas ficam estigmatizadas, porque quando uma mãe ou um pai vai para a rede social, obviamente todo mundo sabe quem é o filho deles. Então, a criança fica com um problema. E como a gente lidar com essas crianças que estão nessa exposição, né? A ideia que a gente tem tentado trabalhar com todas as dificuldades que o judiciário vem enfrentando quando adolescente, tentar um processo de revinculação. Esse hoje, para mim, é o ideal. Quando criança pequena, ampliar a convivência de um dos genitores, manter o máximo possível equilibrada, porque a criança pequena, todo mundo que trabalha com criança sabe disso, quando ela sai de um ambiente para outro, seja ele qual for, ela fica irritada, porque ela está muito bem vendo televisão, você tem que tirar para tomar banho, já não gosta. Tem que tirar, está brincando, vai com o pai, já não gosta. Está brincando, vai com a mãe, já não... Então, evitar estresse na hora da transferência da criança. A nossa ideia é que sempre seja feita via campo neutro, que é via escola. Se a gente puder evitar. Então, no trabalho, o que a gente sempre pede?
é que o pai ou a mãe busquem e deixem na escola, evitando o atrito, evita o contato, diminui o estresse da criança. A escola normalmente é campo neutro. Normalmente. Então, com a criança pequena, a gente tem a possibilidade de trabalhar nessa forma. Já o adolescente, não. O adolescente tem vontades próprias, né, e permitidas pelos adultos. Então, a ideia é trazer o adolescente para uma posição de responsabilidade, apesar dele não ter a responsabilidade com relação às decisões processuais, ele tem a responsabilidade de entender que a ausência de cumprimento dessas decisões gera punições, seja para o pai, seja para a mãe, ou seja para ele próprio. Que é a história desse vídeo, que eu acho que quem não viu vale a pena assistir, mesmo. É um vídeo curtinho, são 3 ou 4 minutos, mas é assim, é muito educativo e bota a gente para pensar, sabe? Uma coisa muito, muito interessante que a gente tem tentado, essa questão da revinculação, é uma coisa que a Andrea, Carlos, um dia você pode chamar ela para falar sobre isso, ela, assim, ela tem um trabalho fantástico. Nós apresentamos um trabalho agora na Grécia sobre revinculação, e apresentamos um trabalho nos Estados Unidos também sobre revinculação. O rebounding, né, refazendo os laços, é muito importante, mas é importante que, como a gente estava falando, os juízes entendam o que eles estão fazendo. Por quê? Os juízes, eles não sabem a diferença entre uma avaliação ou um laudo social ou uma avaliação ou um laudo psicológico. E se eu pedir para 98% dos advogados me dizer qual é a diferença, eles não vão saber. Então, pergunta para quantos advogados vocês quiserem, quem já leu o Código de Ética do Serviço Social e quem já leu o Código de Ética de Psicologia. Para a gente poder impugnar um laudo, a gente, enquanto advogado, para a gente poder trabalhar em cima de um documento que vocês fizeram, ou assistentes sociais, ou psicólogos, eu preciso entender e conhecer. Quem não conhece não pode criticar. Então, essa é a grande questão. Um juiz não sabe aonde começa o serviço social e aonde termina, e onde começa o psicológico e aonde termina. Se eles não entendem isso, como é que eles podem levar isso em consideração na hora de analisar as provas? Essa é a grande questão. Eu acho que a gente precisa... E aí o Carlos falou que vocês estão escrevendo tipo um roteiro, ou não é isso? Alguma coisa que possa auxiliar. Por quê? Porque o juiz não... Assim, o juiz pergunta para o assistente social o seguinte: tem rede na casa? Como se o assistente social fosse fiscal de rede. Isso é a pergunta mais comum. Tem rede na casa? A tomada tem aquele bagulhinho que tapa? Eu já vi isso 500 vezes em audiência. Eu digo, mas doutora, mas isso não precisa de um assistente social para fazer isso. Aí pergunta para o psicólogo, mas você visitou a escola? Você conhece como é que é o papel parental de cada um? Quer dizer, eles não sabem o que fazer com aquelas informações e nem como analisar essas informações. Isso é o mais importante. Então, qual é a minha ideia? Carlos, eu não sei como é que está meu tempo aí, porque eu falo muito, eu não sei como é que está meu tempo. Tá bom? 18 minutos, professor. Alexandra. Então tá bom. Então tem mais 5 ainda, é isso? Então, o que eu acho que o primeiro momento é a gente fazer, é educar. O que é educar que eu digo? É orientar os profissionais do direito a entender os papéis do assistente social e o papel do psicólogo. Primeira coisa, para que quando... Obviamente, é a mesma coisa, assim, exagerando, que eu pedir a um engenheiro que me diga se fulano está com pressão alta. É isso, gente. A gente precisa saber do que aquele outro está falando para entender e para julgar, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa discutir é uma forma de ensinar os juízes, se eles me ouvirem falar isso, eles vão me bater, né? Uma forma de ensinar os juízes o que é uma coisa e o que é outra.
Acho que essa é a primeira coisa. E entre os juízes, a gente está falando de operadores do direito, estou falando de promotores, defensores, advogados. Porque o advogado familiarista não é um clínico geral. Essa é a grande questão que as pessoas não conseguem compreender, né? É muito fácil. Eu canso de pegar processos que você vê um advogado, recém-formado, meu vizinho, cobrou baratinho. Acabou com a vida da pessoa. Acaba com a vida de uma criança, de uma família e da pessoa. Entendeu? Então, a gente precisa tomar mais cuidado com a orientação dos profissionais. Isso no curso de perita que eu fiz, que foi até com a Andrea e com a Marisa, uma assistente social, uma psicóloga, fica muito bem delimitada a área de cada um. E a atuação de cada um em casos de crianças e em casos de adolescentes. Hoje, os tribunais tratam adolescentes como adultos e crianças como adolescentes. Isso é muito sério. Eu vejo isso nas decisões, é assustador. É assustador. Você vê um juiz dizer que um adolescente de 12 anos, de 13 anos, se não quer ir, não vai. E aí eu perguntei para o juiz, mas doutor, e se ele não quiser ir à escola? Deve ter algum problema, então é melhor não ir. Eu falei, então tá. Vou dizer o quê? E aí passa por uma dificuldade de pais e mães de dizerem não, passa pela dificuldade deles entenderem a importância de darem limite aos seus filhos, né? Eu tenho, só para vocês terem uma noção, nos últimos 6 meses, no escritório, eu tive acesso a 5 casos de meninas de 15 anos que tentaram se matar. Uma conseguiu. Uma cortou a jugular, ficou internada 2 meses no CTI. Ela cortou, pegou uma coisa, fez assim, cortou de um lado ao outro. A outra se jogou de uma escada do 2º andar. E assim vai. A outra tomou 1 quilo de remédio dentro do Hospital Einstein, em São Paulo. Dentro do hospital, eles tiveram que amarrar ela. Então, assim, e o que é isso, gente? Isso é só uma falta de estrutura emocional ou é uma falta de estrutura familiar e de limites também? Então, a gente tem visto, quem trabalha com família, e principalmente quem vê alienação parental todos os dias, como eu vejo, a gente precisa ter uma formação um pouco mais ampla. A gente precisa abrir os olhos. Eu preciso saber o que é psicologia, tudo bem, porque eu me formei em psicologia, mas eu preciso entender o que um assistente social faz e de que forma ele faz. Eu preciso entender o que um psiquiatra pode ajudar numa perícia psiquiátrica. Eu preciso conhecer o funcionamento das escolas. Eu dou palestra em escola inúmeras vezes para orientar, para mostrar. E você precisa também ter o estudo da área do direito. Então, assim, a minha sugestão para a gente é tentar orientar aqueles que não conhecem o nosso trabalho, que são, e eu vou dizer com muita sinceridade, juízes, promotores, defensores e os próprios advogados. Nós precisamos mostrar o escopo do nosso trabalho, de cada um de nós, até onde nós podemos ir, também precisamos saber até onde nós podemos ir. Tá? Porque eu já vi laudos em processo de psicólogo diagnosticando esquizofrenia, de assistente social diagnosticando criança, é uma loucura. Então, a gente precisa se colocar, cada um na sua área e de forma bem efetiva, para que a gente possa auxiliar. Para eu finalizar, eu gostaria muito que vocês pensassem na questão da possibilidade da gente começar a trabalhar com revinculação nos processos onde há uma alienação parental muito grave. A revinculação, ela não é uma reaproximação, eu já falei, ela é um trabalho de reconstruir caminhos, né? De trazer caminhos de volta, de trazer vínculos. E esses vínculos são sempre muito importantes, sejam bons ou sejam ruins. Ninguém ama 100% uma pessoa, ninguém odeia 100% uma pessoa. Então, quando a gente começa a olhar essa polarização excessiva em adolescentes, principalmente, que as crianças, elas
são mais afetivas. Elas choram na hora de ir com o pai, virou as costas, já não está chorando, já está rindo, já está brincando. Na hora de ir com a mãe, ela berra, não quer, já virou as costas e está bem. Então, a gente precisa... O adolescente hoje não pode ter o poder que ele está tendo. E aí eu falo com a experiência de muitos processos com adolescentes. Muitos processos. A gente precisa trabalhar, como eu ouvi, um perito do juiz, que eu vou finalizar, para deixar essa reflexão, que eu quase bati nele. Um perito do juiz dentro de uma audiência, ele é perito do judiciário, mas estava por uma das partes, uma alienação parental gravíssima, clara, evidente, um menino de 14 anos fazendo um depoimento especial, todo mundo assistindo, o garoto polarizado, assim, eu nunca fiz nada de bom com meu pai, mas você viajou com ele? Nunca viajei com ele. Ah, tá, e Argentina? Ah, foi a primeira vez que eu fui para fora do país com meu pai, com a família dele. Ah, e para Bahia? Ah, eu ia todo ano, não sei o quê. Mas você não viajava com ele? Não, nunca viajei com ele. Ah, mas você tocava bateria com ele? Quem te contou isso? Sabe disso? E aí o psicólogo... Claro, mas era tão claro que chegava a dar um tapa na cara da gente. E aí o psicólogo vira-se e diz assim para o juiz: doutor, o senhor não está vendo? Ele não gosta do pai, ele não quer ir com o pai, o senhor não pode permitir isso. Aí eu olhei para a cara dele, eu que não consigo segurar minha língua nunca, né? Eu olhei para a cara dele e falei: doutor, o senhor não pode ser perito nem de rato de laboratório. Entendeu? Não, não, gente, um psicólogo entrar numa sala de audiência e dizer isso depois de assistir um depoimento especial desse. Eu fiz um curso de depoimento especial, quem não conhece, faça o curso de depoimento especial, que é sensacional, para vocês entenderem como funciona o mecanismo. Gente, assim, é inaceitável. Um perito, independente de que lado ele esteja, ele tem que olhar para o bem-estar da criança, gente. Não me importa quem me contratou. Eu, como advogada, penso a mesma coisa. Eu já mandei muito cliente embora quando eu entendi que ele estava fazendo mal ao próprio filho. Eu não fico. Não há dinheiro no mundo que pague o meu sono. Então, gente, eu acho assim, a minha ideia é que a gente bater um papo sobre isso, é trazer as minhas angústias, é trazer as dificuldades que o judiciário está nos apresentando e talvez algumas soluções. Né? Quando eu comecei a estudar a revinculação, eu vi que pode ser uma forma, mas para isso a gente tem que se especializar, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender mais para poder ajudar essas crianças, esses adolescentes e os pais também que passam por isso, que ninguém é feliz sozinho na vida. Então, todo mundo tem pai e mãe, 50% cada um. A frase que mais eu me recordo disso, existiam 2 gêmeos, né, que foram criados no tribunal, as ações começaram quando eles tinham 9 meses. O menino com 11 anos, na sala da psicóloga, ele desenha um cartaz, com 7 anos, na verdade, porque com 12 ele decidiu ir morar com o pai. Ele desenha um cartaz, risca tudo de preto, assim, não sei o quê, aí vira para a psicóloga e diz assim: meu pai, vou repetir a palavra da criança, meu pai é um merda. 7 anos de idade. Aí a psicóloga, sensacional que ela até já faleceu, ela virou para ele e falou assim: então você é um merdinha, porque você é 50% seu pai. Aí o garoto se assustou, e para vocês terem uma ideia, 5 anos depois, ele foi a juízo para pedir para morar com o pai. Ele e a irmã. Então, quando a gente trabalha direito, a gente vê resultado. E que a gente sempre espere que o resultado seja bom. Tá, gente? Vou parar por aqui, porque a gente tem muita gente para ouvir. Obrigada, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para nossas reflexões. Nossa, Alexandra, perfeita, maravilhosa. Já fica aí, o professor, a dica de uma próxima live com a Andrea, para a gente Ela é poder sensacional, vale a tricotar pena. essa revinculação aqui que deu, né, uma vontade de saber mais um pouquinho. É muito bacana o Perfeito. trabalho, muito bacana a forma de trabalho. Vale a pena a gente conhecer, sabe? Porque eu acho que é uma possibilidade, é um caminho que a gente pode seguir. Muito bacana. Muito obrigada, Alexandra, mais uma vez por essa brilhante explanação, viu? Muito obrigada mesmo. Passa a palavra agora para a doutora Maria Antonieta Pisano Mota, por favor. Obrigada.
Olá? Sim. Bom, gostaria, antes de começar a minha fala, dizer que eu concordo plenamente com a Alexandra com a questão da revinculação. O meu trabalho como perita e como assistente técnica, muitas vezes envolve questões de alienação parental e, muito frequentemente, eu tenho colocado nos meus pareceres ou nos meus laudos a necessidade de um trabalho de revinculação, né? Infelizmente, também concordo que temos muito poucos profissionais preparados para isso, e muito recentemente, infelizmente, uma mãe perdeu um filho, por assim dizer, porque o menino sequer troca mensagens com ela ou com a família materna, né? Ele foi para um trabalho de revinculação, né? E nesse trabalho de revinculação eu entendo que deva participar a criança que foi, o adolescente que foi alienado, o genitor alienado e o genitor alienador. Porque se o alienador não for trabalhado, ele vai reincidir nas mesmas coisas, não apenas trabalhado, mas judicialmente, também atitudes precisam ser tomadas no sentido de que ele entenda que haverá movimentos no sentido de restringir, inclusive, a possibilidade dele exercer a própria parentalidade, né? Então, é como você disse, eu também acho que o juiz tem que tomar as rédeas curtas aí e dizer, olha, caso haja atos alienantes, tomarei X, Y, Z medidas, né? A gente vê que, em alguns casos, só o fato do juiz apontar a possibilidade de aplicação de multa, o alienador já se controla, né? Nesse caso, infelizmente, a pessoa que se dizia apta a fazer a reaproximação, começou trabalhando com o menino, as dificuldades dele com a mãe, ao invés de resgatar os aspectos positivos. Eu imagino que, a partir daí, o caso ficou perdido, porque ele se sentiu apoiado, ele se sentiu contido nas queixas dele, contido, digo, recebido, né? E daí para frente a coisa foi ladeira abaixo e não aconteceu nada. Também acho que faltou chamar o genitor alienador, né? Este ficou de fora do trabalho, então, enfim, estava fadado ao fracasso mesmo. Mas eu concordo em gênero, número e grau que esse é um trabalho absolutamente necessário quando a gente fala em alienação parental, né? Também não vou falar com vocês sobre a diferença entre alienação parental e síndrome de alienação parental, como disse a Alexandra. Isso, para mim, é o narcisismo das pequenas diferenças, sabe? Todo mundo sabe o que é alienação parental, todo mundo sabe como ela se manifesta. Eu comecei a trabalhar com alienação parental nos anos 80, porque eu atendi um cliente americano, e lá a alienação parental já estava muito desenvolvida, né? Então, eu tomei meu primeiro contato com a alienação parental nessa época, e aqui a coisa começou mais forte em 2006, né? Mas muita coisa já tem sido estudada e trabalhada, e muita coisa ainda precisa ser estudada e trabalhada. Então, eu vou pulando algumas coisas que a Alessandra já discutiu com vocês. As denominações pelos autores ao redor do mundo sobre esse mesmo fenômeno variam, mas todos são unânimes ao descrever os atos alienantes, como aqueles capazes de promover uma lavagem cerebral na criança, indispondo-a contra o genitor a ser alienado. Se o processo não for detido rapidamente, e esse é um aspecto, né? Às vezes o processo se prolonga indefinidamente e a alienação parental come solto, né? Rapidamente pode se transformar nos complicados casos que alguns autores denominam de síndrome de alienação parental.
Ela se encontra normalmente presente nas situações de litígio, onde se discutem guarda e visitas e convivência, mas não só, né? Existe a alienação parental da pessoa com deficiência, ou a alienação, não que não seja parental, mas da pessoa com deficiência, a alienação do idoso, né? A gente vê muito isso em casos onde se discute tutela, curatela, onde tem heranças envolvidas, né? Tudo isso acaba também envolvendo alienação parental. Cabe aqui um primeiro parênteses, né? A partir da prática alcançada com o trabalho nesses casos, o que verificamos é que a alienação parental, na maioria das vezes, não tem início quando o casal se separa e passa a discutir com quem fica a guarda ou como será regulamentada a convivência com o filho em comum. O comportamento alienador, eventualmente em menor escala ou com outras características, já se fazia presente na vigência da união. E possivelmente era gerador de desentendimentos entre as partes, mas o genitor que vinha sendo sutilmente alienado não se apercebia disso até que se deflagra a separação. Daí a importância de um levantamento histórico sobre as relações havidas entre as partes e entre elas e os filhos no decorrer do histórico familiar, e não só depois da separação, né? Mas como vinham se dando essas relações interfamiliares. Segundo Aguilar Cuenca, o que define o diagnóstico da alienação parental não são os impactos sofridos pela criança, mas a maneira como o alienador se utiliza para induzi-la. Nós vamos ver que o estudo da criança nem sempre é o caminho que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial da alienação parental, né? E sim o comportamento do alienador antes e em sede de perícia, né? Nós vamos ver por que às vezes, nos focarmos na criança não nos dá o diagnóstico diferencial que nos permita, que nos oriente o que fazer como passo seguinte, né? Então, comentários ácidos sobre o cônjuge na presença da criança, superproteção, a forma como o cônjuge cuidava da criança, a superproteção e críticas à forma como o cônjuge cuidava da criança, desvalorização, críticas generalizadas ao parceiro diante dos filhos, queixas a respeito do cônjuge tendo o filho como ouvinte, vitimização nas situações de desentendimento, buscando na criança um aliado. Aliás, essa questão da vitimização me leva para um outro conceito, que é o da parentalização, que muito frequentemente também está presente na alienação parental. A criança, diante do genitor alienador que se vitimiza, inverte os papéis e passa a entender que ela é que tem que cuidar do genitor alienador, porque ele é frágil, porque ele está sofrendo, porque ele não tem recursos, porque o pai ou a mãe são mais ricos do que aquele que é o alienador de fato. Enfim, o alienador lança a mão de uma, consciente ou inconscientemente até, né, de uma série de argumentos e queixas que faz com que se instaure o processo de parentalização. E aí a criança se vê capturada nessa armadilha em que ela precisa defender com unhas e dentes e sem nenhuma crítica e em detrimento de si mesma esse genitor que para ela é a vítima, né? Então, esse é um outro aspecto para o qual nós precisamos estar muito atentos se está presente na criança. Ela está sofrendo de parentalização, ela está parentalizando, ela está fazendo o papel de mãezinha, de paizinho, do pai, da mãe, né? Fazendo um segundo parênteses. Quando o abuso ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada. E, assim, a explicação da síndrome de alienação parental para a hostilidade da criança não é aplicável. Ou seja, vamos lembrar que, apesar de todas as alienações parentais,
Muitas vezes a criança tem motivos para não querer conviver com aquele genitor, né? E há situações em que eu, pelo menos, penso dessa maneira e coloco em meus laudos e pareceres que há presenças que são muito mais deletérias do que a própria ausência. Então, isto também é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque esta coisa da maternidade e da paternidade muitas vezes nos toma de tal forma que nós perdemos a crítica e não conseguimos avaliar adequadamente caso a caso. Tem casos que a ausência é melhor, eu acho. Outro aspecto que a gente precisa considerar quando fala em alienação parental é o das falsas memórias, né? O fenômeno das falsas memórias é comumente encontrado quando a alienação parental permeia as relações familiares. Cabe aos operadores identificarem-nas e auxiliar a criança a encontrar o caminho pelo qual poderá deixar de estar submetido ao jugo do genitor alienador. O alienador, na tentativa de alcançar o seu objetivo, busca de todas as formas não só denegrir a imagem do alienado, mas se utiliza de acusações falsas, a ponto de a criança e adolescente tê-las como verdade absoluta, iniciando um processo de implantação de falsas memórias. Para falar das falsas memórias, é importante que antes façamos uma distinção entre realidade psíquica e realidade concreta. As falsas memórias vêm sendo objetos de estudos de vários ramos da psicologia, inclusive da psicologia cognitiva, que estuda a memória e os processos cognitivos, conceituando as falsas memórias como lembranças de algo que, na realidade, não aconteceu, sem que seja uma mentira deliberada da criança. O alienador transmite para a criança mensagens de que foi, por exemplo, abusada sexualmente, culminando em possíveis efeitos traumáticos, como aqueles que ocorrem após determinadas violências. O traumático é constituído por aquilo que é inexprimível, o que é irrepresentável, aquilo que a criança não consegue elaborar. Se constitui naquilo que a criança não tem meios psicológicos, estrutura de ego para suportar, simbolizar e elaborar o acontecimento. Ao pensarmos nas falsas memórias, do ponto de vista psicológico, temos que nos defrontar com uma outra questão, a questão da verdade. Para o psicólogo, a questão da verdade está entrelaçada à realidade psíquica da criança, em detrimento do estatuto científico ou da realidade concreta. Quando a gente faz análise, a gente sabe, tudo que a gente ouve do paciente, a gente tem que tomar como a verdade dele, é a maneira como ele está vivenciando aquelas situações, né? Importante, pois, que os operadores estejam atentos a que a verdade pode surgir não pelo que é dito, mas pelo não dito, pelos atos falhos, pelas contradições, pelas incoerências entre os relatos, pela confusão quanto a datas, pela ausência de contexto das situações relatadas. No entanto, é importante lembrar que o que a criança externaliza em termos dos seus relatos representa uma verdade sobre o seu sofrimento. O sofrimento, sim, é real, porque ela estará expressando a sua realidade psíquica. Quando tratamos das acusações de abuso sexual, por exemplo, ingênua é a crença de que, inexistindo indícios materiais de sua existência, a criança não apresentará qualquer tipo de sequela em virtude da acusação ser falsa. Isto porque, em ocorrendo falsas memórias, a realidade psíquica da criança se manifesta como se houvesse havido abuso. O parâmetro que muitas vezes utilizamos para distinguir a realidade de um abuso é a presença de traços traumáticos na criança. No entanto, se para a criança a alienação conseguiu fazê-la acreditar que aquilo de fato aconteceu, encontraremos traços de trauma mesmo nas falsas acusações, o que se constitui num enorme problema. Então, a gente ir só atrás do trauma é um perigo. Vamos atrás do trauma, mas vamos procurar mais.
né, em outros lugares. Quando ocorre uma denúncia de abuso sexual, não é raro que a criança confirme a acusação do genitor alienador porque acredita na sua veracidade, como se o abuso tivesse de fato ocorrido, caracterizando as falsas memórias de abuso sexual. Nessas circunstâncias, a criança apresenta uma série de sintomas decorrentes do trauma, porque acredita que foi de fato abusada sexualmente. E aqui vai um primeiro alerta. Não é porque a criança apresenta sintomas coerentes com a ocorrência de trauma que os fatos traumáticos tenham de fato acontecido. Ocorre que, para a realidade psíquica dela, efetivamente ocorreram. Em que pese a inexistência material do abuso, a criança acaba introjetando a verdade do alienador. Tal introjeção se dá por meio da fala, dos gestos, da expressão de emoções, mensagens duplas, frases com duplo significado, exames médicos na genitália da criança, interpretações dúbias, se a criança diz, papai passou a mão na minha pepita, na minha xerequinha, sei lá, cada um dá um nome para essa coisa, né? A mãe imediatamente fala, é mesmo? Pronto, já está instaurado ali alguma coisa que não deveria ter sido instaurado. O pai pode apenas ter dado banho na criança, né? Mas, enfim, perguntas que revelam ansiedade, preocupação, como assim? Né? Quando a criança diz alguma coisa, como assim? Né? Enfim, de diferentes formas, o alienador, por exemplo, erotiza uma situação que originalmente nada tinha de sexual, e dessas diversas formas passa para a criança a sua interpretação deturpada. Se mesmo a criança que não foi abusada apresenta traços de trauma, como distinguir uma situação da outra? Com análise detida de todos os participantes, do histórico, da avaliação dos detalhes do relatado nos autos e nas entrevistas, na busca das contradições, na busca da falta de contexto, de detalhes na fala da criança ou adolescente. Não se pode ter pressa para avaliar esses casos. A sobrecarga nas varas é uma realidade, mas não pode ser o regulador da forma como o profissional vai fazer seu trabalho. O manejo adequado desses conflitos é que vai determinar se vamos atingir a família de modo positivo ou se vamos agregar ainda mais dissabores às vidas já tão conturbadas dessas pessoas. É muito importante também que o profissional deixe de lado as concepções morais que cada um acumula e carrega dentro de si ao longo da vida, especialmente quando se propõe avaliar casos em que há ocorrência de denúncia de abuso sexual de um genitor contra o outro. Há um outro aspecto relevante ao qual é necessário que estejamos atentos. Há riscos na recuperação da memória num contexto de adversariedade entre os pais, que pode levar à falibilidade no processo de recordação que afeta sobremaneira a confiabilidade do relato da criança. Com muita frequência, o relato da criança se caracteriza como sendo a principal prova dentro do arcabouço probatório, seja de abuso sexual, seja de alienação parental, mesmo sem a denúncia de abuso. A alienação parental é uma variável que interfere de modo importante na percepção e na memória da criança e do adolescente. Portanto, o profissional jamais poderá renunciar ao benefício da dúvida, até que tenha dados suficientes para manifestar-se com a maior segurança possível. As falsas memórias podem ser espontâneas ou sugeridas, e estão interligadas a outros fatores, tais como diferenças individuais, variáveis emocionais, questões físicas, questões neurológicas ou psicopatológicas e assim por diante. A forma como é colhida a prova, baseada no depoimento da criança ou do adolescente, também é apontada pelos estudiosos da memória como a segunda grande causa das falsas memórias, ao lado das questões cognitivas individuais de cada depoente. Ou seja, a forma como nós nos aproximamos da criança e tentamos colher o depoimento dela pode ser algo que interfira diretamente na construção da memória.
Não vou me delongar aqui, porque é muito extenso esse capítulo, mas, assim, perguntas repetidas, perguntas fechadas, comentários ou perguntas indutivos ou dedutivos a partir do que a criança disse, tudo isso pode deturpar e inserir elementos na memória original, né? O entrevistador também não pode estar imbuído de qualquer ideia, a não ser a de se constituir num facilitador do testemunho para não projetar na fala da criança o que pertence a ele, seja em ações, ideias, preconceitos e assim por diante. Se isso acontecer, o técnico tem que declarar a sua suspeição para trabalhar no caso, pois poderá cometer equívocos técnicos que prejudicarão grandemente a todos. A implementação das falsas memórias é tão mais forte quanto maior o afastamento do adulto alienado. Tal situação aumenta as chances da criança perceber os fatos apenas pela lógica de quem pratica alienação, reforçando as falsas memórias. Até porque a repetição e as oportunidades para exercê-la são os elementos que fortalecem as memórias, ainda que implantadas. O genitor alienador tenta repetir críticas e comentários pejorativos, desqualificadores a respeito do outro. A criança, por sua vez, não tem como colocar em xeque, passando a acreditar no que lhe é dito. As crianças pequenas são as mais influenciáveis e vulneráveis à alienação, pois são mais sugestionáveis e têm maior dependência, o que, por sua vez, aliado à falta de crítica, as coloca mais sujeitas a deferências, né? A respeito, consideração por quem tem afeto, apego ou autoridade. Quanto mais se instaurar a falta de convívio com o genitor alienado, maiores as chances do aparecimento das falsas memórias, sendo que a convivência com o genitor que está se pretendendo alienar é o maior antídoto contra a implantação da alienação parental e das falsas memórias. Na convivência com o genitor que se pretende alienar, o filho terá experiências emocionais corretivas e, por meio delas, perceberá que o que lhe é dito ou insinuado pelo alienador não corresponde à realidade do que ele vive com esse genitor. E isso funciona como antídoto contra essa ou implantação de falsas memórias ou outras formas da alienação parental. Então, essa convivência precisa ser garantida de alguma maneira, ainda que com a sugestão de que haja um acompanhante qualificado para acompanhar as visitas, se o alienador sugere que há risco, ainda que em local que deixe o alienador seguro e permita que essas visitas aconteçam. E a não permissão dessas visitas, a interferência, as faltas da criança, esses momentos de convivência, tudo isso vai servir como material para a gente identificar a presença da alienação parental, né? A observação da criança com ambos os genitores também é medida a ser adotada, uma vez que fornece vários elementos sobre a relação existente entre eles. Observar a qualidade do apego com cada um dos genitores também é relevante. Por exemplo, a presença de um apego ansioso diante do genitor alienador nos dá uma ideia de que essa criança possivelmente tem receio de perder o genitor alienador. Então, ela não vai contrariar esse genitor, porque o apego é um apego inseguro, é um apego ansioso. Então, é muito importante a observação de qual é a relação dessa criança com esse genitor e com o genitor alienado, igualmente. Por exemplo, observar se a criança tem medo do genitor alienado ou se ele tem proximidade e afeto é algo que nos dá também um caminho das pedras, né? Como passo seguinte, é importante pontuar delicadamente para a criança o que está sendo observado,
Vi que você ficou feliz quando seu pai entrou na sala. Vi que você gostou quando ele lhe fez carinho. Percebi que você lembrou com alegria dos momentos que vocês passaram juntos, buscando restituir para a criança as boas vivências com o genitor alienado. No caso contrário, apenas pontuar para a criança que percebemos o seu mal-estar, seu medo ou seu desconforto com a proximidade com o genitor descontínuo. É importante isso porque você precisa reassegurar a criança de que ela está sendo entendida, né? Tanto numa postura em relação ao genitor que está sendo alienado, quanto na outra, em relação àquele que não está sendo alienado, mas de quem ela tem receio por alguma razão. Por vezes, a criança tem consciência de que mentiu. Se o fizer, a atitude a ser tomada é de acolhimento e não de repreensão. Talvez o melhor seja dizer-lhe antecipadamente que será dessa forma, que ela não será repreendida e que compreendemos as suas razões para fazer isso. Em outras vezes, a criança não está propriamente mentindo, porque ela acredita em suas memórias. Nesse caso, é importante que, paulatinamente, sejam feitas perguntas que busquem esclarecer quando, onde, quem mais estava, era dia ou era noite? Fazia calor, fazia frio, você lembra? Você lembra com que roupa você estava? Eu atendi um caso em que, entre outras coisas impactantes que a menininha disse, ela disse, eu lembro sim, eu tinha um vestidinho de florzinha cor-de-rosa, que era o meu preferido, e o meu papai levantava ele assim, e continuava o relato do abuso sexual. Então, são detalhes que uma outra criança que eu atendi também, ao falar do sexo oral que o pai a levava a fazer, ela teve ânsia de vômito, né? Então, são coisas, algumas muito chocantes, outras mais sutis, mas que não podem passar por nós sem que a gente as observe, né? Perguntas indutivas e sugestivas feitas de modo repetitivo, por pessoa com a qual a criança mantenha vínculo de apego ou vínculo de deferência, são um desastre para a fidedignidade do relato infantil. Quando a denúncia de abuso sexual, portanto, na maioria dos casos, o relato da criança é a principal evidência pela qual poderá ser avaliada a validade da alegação, mas não é a única e não deve ser a única. Indivíduos de todas as idades, com o passar do tempo, fornecem menor quantidade de informação devido ao enfraquecimento do traço da memória. As crianças tendem a esquecer mais rapidamente do que os adultos, mas, quando se trata de eventos estressantes, profundamente traumáticos ou emocionalmente agradáveis, foi demonstrado que crianças, mesmo as muito jovens, podem recordar aspectos centrais do ocorrido por longos períodos de tempo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós precisamos estudar a memória, gente. Como funciona a memória, para a gente saber como se aproximar, para a gente saber o que perguntar, o que não perguntar, como chegar a um determinado assunto, né? Então, enfim, valeria uma outra apresentação aqui para que eu estivesse falando a vocês sobre os vários aspectos, né, a serem abordados quanto à forma de fazer contato com a criança, mas vai ter que ser objeto de um trabalho à parte, né? Não vai dar tempo. Um último aspecto que eu quero abordar com vocês é o seguinte: é comum que se receie reunir a criança com o genitor acusado de violência, com receio de revitimizá-la. No entanto, dispensar esse meio significa não disponibilizar importante produção de provas num ambiente em que a criança poderá se expressar sentindo-se protegida. Então, para análise desse aspecto da interação, é importante comparar
o comportamento verbal, do comportamento não verbal da criança diante do genitor que está sendo acusado de alguma coisa. Dispensar esta reunião com a ideia de que isso traumatizará a criança e poderá revitimizá-la, me parece arriscado e me parece que o dano da criança permanecer no mesmo ambiente que o acusado, na presença de um terceiro protetor, tende a ser menor que o dano psicológico do afastamento compulsório e prolongado de um genitor inocente. Outra medida que eu acho que precisa ser tomada, que acho que a Alexandra passou, se não me engano, é a necessidade de defender os interesses da criança, mesmo que para isto ela tenha que ser afastada do genitor alienador. Não necessariamente precisamos fazer afastamentos abruptos ou totais, né? A gente pode fazer uma coisa gradual, na medida da idade da criança, da sua condição emocional, mas tem situações em que é tão grave que a gente chega em laudo a pedir a supressão do poder parental, né? É drástico, é dramático, mas é o que salva a vida da criança, é o que salva o futuro dessa criança, é o que salva a possibilidade de que essa criança possa se relacionar com o genitor mais sadio. Enfim, eu vou encerrar por aqui, porque acho que já até ultrapassei o meu tempo, e fico à disposição aí de vocês. Muito obrigada. Doutora Maria, muito obrigada pela sua explanação. Eu fiz bastante anotações aqui para trabalhar essas questões da cognição, né? Que é tão importante mesmo a questão da percepção e da memória para os comportamentos manifestos da criança, né? Que acaba, às vezes, expressando o trauma muitas dessas vezes, né? Bem interessante, muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, pelas contribuições. E eu passo a palavra agora para a nossa colega Adriana Barros, por favor. Vê pelo celular se você consegue conectando ou abrindo o microfone do celular. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Sim, Ah, que bom. viva! Viva! Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu acho que essa iniciativa de trazer um grupo de colegas para um estudo tão importante é maravilhoso, realmente, porque, na verdade, quando eu tomei os primeiros contatos com a alienação parental, verdadeiramente não existia nada que remetesse ao serviço social a um aprofundamento dessa questão. E isso me causou muita estranheza, porque eu me sentia realmente um peixe fora d'água dessa temática. E isso Adriana, me levou... só vou Está te pedir, dobrando? abaixa o volume do teu áudio, para não fazer o eco. Espera aí. Depois você sobe de novo, para ouvir os outros. Estão ouvindo? Mas ainda está com eco. E agora? Tem eco? Tem, mas dá para entender. Dá para entender ou está ruim? Não dá para entender. Sim, sim. A gente ouve Então, duas vezes. o que acontece? Eu vou pegar um pouquinho da fala de uma e um pouquinho da fala de outra, porque são coisas que têm a ver com a minha experiência. Eu, na verdade, descobri a alienação parental por uma vivência pessoal.
Apesar de eu, como profissional, já ter tido um contato com crianças na época da formação profissional, foi no ambiente familiar que eu fui descobrir a alienação parental, e isso foi extremamente desafiador para mim. Isso me fez procurar estudar sobre isso, a formação em perícia, e aprofundar cada vez mais, e como eu pudesse entender a alienação parental e como me comportar nesse ambiente. E só para um dado bastante claro, o trabalho que eu descrevi no livro, que foi citado, foi um trabalho meu, pessoal, em casa, né? Então, eu posso dizer com bastante respaldo o que é viver isso enquanto um genitor alienado. E na Associação Brasileira Criança Feliz, onde eu cheguei à presidência no Rio de Janeiro, eu fui ver que todos os pais eles têm a mesma queixa, né? Todos os genitores alienados vivem o mesmo drama. Existe um padrão dificultador de acesso, de convívio, igual no Brasil, no exterior, é sempre a mesma coisa. Impedir o acesso à escola, informações de saúde, a convivência diária, o contato pelo telefone, sempre é a mesma coisa, né? É uma coisa curiosa, porque não existe assim uma nova história. É sempre igual. Todos os genitores alienadores agem da mesma forma. Então, qual foi a minha ideia? Eu não trabalhei a revinculação, mas eu trabalhei durante o processo de litígio para que a coisa não desandasse, vou dizer assim. Enquanto acontecia a discussão, quem fica com a guarda, como é que vai ser o convívio, se vai ser quinzenal, se vai ser livre. Enquanto acontece isso, foi importante deixar um pouco de lado a questão da briga jurídica. E acontece, claro, entre os genitores de forma muito séria, né? Muito intensa, é muito desgastante isso. Então, foi preciso, para isso, ter um olhar direcionado à criança, que no meio daquela confusão toda, ela já não sabe se olha para um ou para outro. Então, o que era importante estabelecer? O momento da convivência, fosse ele de 4 dias por mês ou livre convivência, ele tem que ser um momento de qualidade, que deixasse ali a memória afetiva e que marcasse a presença da mãe alienada na vida daquele filho que era bombardeado com falsas memórias, com uma série de coisas negativas à presença materna, neste caso que estou contando, né? Só que isso acontece em todas as famílias. Porém, o que acontece? O processo da separação é tão desgastante que o genitor alienado ele abdica dessa convivência, muitas vezes, ele cansa. Então, quando ele encontra o filho, ele está tão desgastado que ele não sabe o que é brincar com aquele filho. E o que ele vai fazer naquele momento que ele está junto? Ele acaba desperdiçando, terceirizando aquele pouco tempo que ele tem para quê? Deixa com a mãe, deixa com a avó, né? Ou com o avô, ou com o tio. E aí a criança vai cada vez mais registrando nessas memórias dela o que o alienador planta, né? Então, é um trabalho cotidiano, difícil, altamente cansativo, mas necessário se não se quer perder o vínculo com o filho.
Porque depois vai ter que passar para o momento seguinte da revinculação, né? Que quando a criança for adolescente, adulto, vai carregar essa ausência da fala, ausência do cheiro, ausência da presença. Então, assim, o meu trabalho na Associação Brasileira Criança Feliz, nós criamos um grupo de pais e que o trabalho era consciência esses pais de que eles realmente usassem o tempo de convívio com ações, as mesmas ações que seriam naturais se a criança estivesse habitando com ele o tempo todo, né? O que você faz com o seu filho no seu dia a dia? Você acorda de manhã, você serve o café, você leva na escola, você ajuda a criança a se vestir. É isso que tem que acontecer quando a criança não estivesse ali presente todo o tempo. Então, essa criança, ela passa a entender que mesmo pouco tempo que ela passa com o genitor alienado, ela também vive com ele da mesma forma que estivesse em casa. Para isso, a casa precisa ter um espaço para ela. Às vezes, um genitor alienado, por exemplo, se casa novamente. Aí a criança, ela não tem um quarto para ela não tem uma cama para ela não tem um espaço qualquer, uma gaveta, um armário, um espaço que materialize a importância dela na vida desse genitor, seja ele o pai ou a mãe. Ela precisa sentir isso, que ela é tão importante quando o novo filho que chegou, que ela é tão importante na casa de um quanto na casa de outro. Então, ela precisa ter a convivência real. Esse genitor, ele precisa olhar para ela como ela é importante, mas ele precisa materializar isso, senão ela não compreende. E como a gente ouviu nas falas anteriores, a criança 50% um, 50% o outro. Então, qual era o nosso trabalho? Empoderar ou ajudar o genitor alienado a se empoderar do papel de genitor, porque durante o processo judicial, ele começa a perder essa noção, acha que ele realmente ele não consegue acessar o filho, quando ele liga, o filho não atende, então não consegue falar com esse filho. Qual foi a manobra que eu fui adotando? Qual é o horário que o genitor, alienador, não está perto da criança? É nessa hora que eu vou ligar. Então, nessa hora, a criança vai conversar livremente com o genitor alienado, porque não tem ali a pressão do alienador. Essas manobras de olhar para o comportamento do alienador, que o genitor alienado bem conhece, e fazer o contraponto, e fazer o diferente, fazer o positivo, e não deixar o espaço aberto. Porque isso a gente vê muito. O genitor alienado, ele deixa o espaço aberto. Por isso que a alienação cresce muito, porque ele cansa, então ele não vai buscar, ele não vai à reunião na escola, né? Ele não vai buscar a criança. E quando a criança ouve em casa, está vendo? Seu pai não veio. Eu te falo, ele acredita, porque de fato o outro não ocupou o espaço. Então, o nosso trabalho era no sentido de ajudar a esse pai ou essa mãe. E isso, claro, eu passei também, eu vivi e passei para frente, né? Ocupar o espaço é fundamental. Fazer o contraponto, deixar memórias afetivas, porque a criança ali, naquele momento, às vezes ela não vai ouvir. A doutora Maria Antonieta estava falando muito sobre a questão da memória, né?
que a memória que é implantada, a negativa, mas que também a gente implante a positiva, porque à frente a criança vai pensar por ela mesma. Quando ela já for um pouco mais crescida, ela vai poder discernir um pouco melhor o que ficou do alienado, que talvez, na verdade, eu posso dizer por minha experiência, o genitor alienador, ele pode nunca deixar de ser alienador, mas o filho vai aprender a se relacionar com um e com o outro, a separar isso daquilo e seguir a vida dele. Ele vai fazer algumas escolhas, ou não querer se relacionar nem com um nem com o outro, ou simplesmente poder, com crítica, né? E é preciso que você trabalhe isso, o genitor trabalhe isso durante o processo, porque eu imagino que, assim, quanto mais o tempo passa e a alienação se instaure, mais difícil é resgatar. Então, é importante começar no início. Quanto antes, melhor, né? No meu caso pessoal, os meus filhos tinham 5 e 8 anos, quando tudo começou. Hoje, eles têm 22 e 25. E nós nos relacionamos super bem. Porém, jamais houve desistência, houve espaço para não ter um contraponto positivo. Eles jamais se sentiram preteridos, né? Mas é uma luta árdua, constante. E esse empoderamento do genitor alienado, eu pude dar como contributo no trabalho na Associação Brasileira Criança Feliz, aqui no Rio, não só por uma vivência pessoal, mas também profissional, obviamente, né? Então, assim, formávamos um grupo, tínhamos esse grupo, a Andréa Calçada, inclusive, coordenava o grupo comigo, ficamos por um longo tempo com esse grupo de pais presencial, depois ficamos virtualmente também. E até hoje observo e participo também de grupos de Portugal, da Associação Igualdade Parental, em que a temática é a mesma, a dificuldade do acesso e de manutenção do vínculo. Mas, como eu disse há pouco, quanto mais cedo se começa, melhor. Porque o tempo vai engolir a gente quando a gente se der conta, até começar a trabalhar revinculação, é muito mais difícil, porque tem muitas pedras a serem quebradas, né? Então, é uma coisa muito mais aprofundada. Porém, também acredito que seja a melhor coisa a se fazer, se não se teve oportunidade de caminhar em paralelo à questão judicial, que, via de regra, é uma coisa muito demorada, né? É como a Alexandra citou, a criança entra num processo judicial, às vezes, com 5 anos, ela vai sair com 15, né? A vida correu. Então, se você não começa a trabalhar com essa criança aos 5, como é que você vai começar aos 15? Justamente quando ela já está na adolescência, uma fase extremamente crítica, né? De muito... Isso fora a alienação parental, já é assim, com a alienação parental é muito mais complexo. Então, se não corre em paralelo... E na época que eu comecei, não existiam grupos de pais, judiciário não tinha nada nesse sentido. Depois, a partir de um tempo, pelo menos aqui no Rio, abriram alguns grupos
que agora não me vem à memória o nome, que foi aberto de um grupo de apoio aos pais, né? Escola de Pais e outros tantos, que pudessem ajudar os pais nessa convivência. Eu acho que seria extremamente positivo se em todos esses casos os genitores alienadores também pudessem fazer parte de uma escola de pais, né? Eu acho que seria extremamente necessário, uma vez uma pessoa conhecida viu que eu, nas redes sociais, vivia postando coisas sobre alienação parental, e aí ela era uma mãe, e que ela, de tanto ler as minhas coisas, começou a ver que ela estava alienando a filha. Então, ela queria entender melhor como é que era isso. E caiu em si que tudo que ela estava fazendo, realmente aquilo era alienação parental. Então, ela quis mudar de atitude. Isso é um caso de 1 milhão, né? Porque, via de regra, não é fácil ver isso. Esse cair em si sozinha, né? Por ver a questão que está sendo colocada por conhecidos nas redes sociais. Mas isso é ótimo. E, na verdade, eu concordo com a Maria Antonieta, como diz que, na verdade, os dois, né, devem ser trazidos a questão da escola de pais mesmo, para pensar o que se está disputando. Porque a criança, ela passa a ser uma moeda de troca, ela passa a ser o objeto de disputa por várias questões aí psicológicas de cada um, né? Então, quer dizer, na verdade, cada um tem as suas questões e vai usar a criança para atingir o outro. É sempre nessa linha. A criança passa a ser um objeto que vai ferir o outro. Então, é importante que ambos os pais sejam chamados à conversa para entender o lugar de cada um, de outro e da criança, né? Então, assim, de tudo que eu vejo até hoje, a queixa dos pais é idêntica, mas o papel profissional, na verdade, deve ser o de ajudar a empoderar, né, ao genitor alienado para que ele ocupe o seu lugar, né, e não se abstenha achando que a dificuldade pode vencê-lo, porque não pode. Se ele estiver determinado a exercer, né, o seu papel enquanto genitor, ele vai conquistar o seu lugar. Agora, se ele optar por realmente não cumprir, né, os horários estabelecidos para o convívio, pegar a criança e naquele tempo que está com ela e não ter nenhuma interação com ela, né? Leva a criança para casa, deixa ela lá brincando, né? Ou então vendo um filme. Ele não vai conquistar essa criança, não vai criar ali uma relação, uma vinculação, né? Porque a criança, ela vai se sentir um objeto que ela foi e colocou em cima da mesa, aquele objeto, né? Tem que ter uma relação afetiva para que aquilo seja, para que o vínculo seja construído e mantido ao longo do tempo. Você tem que estar ali, né? Você tem que estar inteiro na relação. Então, hoje eu vejo que assim, o que é importante do nosso papel é continuar alertando as pessoas, né, aos genitores, para a importância da criação, da educação da criança, do olhar para a criança.
porque num processo de disputa judicial, são muitas questões que estão em jogo, né? Questões financeiras, sobretudo, levam a criança a mentir para um e para outro. Normalmente, quando a criança passa um fim de semana com o genitor alienado, quando ela volta para a casa do alienador, ela tem que fazer um relatório de tudo que ela viveu lá, né? Ela não pode demonstrar nada, nenhuma alegria, nenhuma felicidade. Então, ela aprende a mentir muito cedo, né? E a mentir tanto para um lado quanto para o outro. A mentir, a omitir. Então, que ser humano é esse que vai sendo formado quando ele é, desde cedo, criado dessa forma, né? Que tipo de gente vai ser? Que futuro é esse para esse filho que esses pais, então, decidem estimular? Quer dizer, um adulto que é alienado, assim, ele vai ser um mentiroso no futuro. Vai ser uma pessoa adulta que vai ter hábitos e costumes estranhos. A falsidade vai ser uma coisa natural. Então, assim, quando eu digo que a gente precisa ajudar o progenitor alienado a se empoderar do seu papel, é exatamente usar o papel de educador do seu filho. Porque se ele não fizer um contraponto na criação do alienador e ele não estiver presente, dando o tom da educação, esse filho, que também é dele, vai ser quem amanhã? Então, eu acho que assim, é exercer com responsabilidade, né, a parentalidade, o exercício de genitor, e saber que se você colocou um filho no mundo, você é responsável por que esse filho vai ser amanhã. Se você se deixa vencer pelas dificuldades do judiciário, que não são poucas, o processo leva tempo demais, às vezes se perde em brigas jurídicas, dá um desgaste imenso, né, entre os genitores, e no âmbito familiar, as crianças muitas vezes participam sabem detalhes do processo, sabem, porque o alienador faz questão de comunicar a ela todas as falas que foram colocadas pelo genitor alienado, tudo que ele alegou, tudo que ele está pedindo. A criança sabe de tudo, detalhes do processo, desde pequena. Então, quanto mais tardio for tardia, né, a intervenção ou a ação do genitor alienado frente ao seu filho, né, mais difícil é. Então, assim, hoje, eu, de fato, não estou à frente da Associação Brasileira Criança Feliz, né? Mas continuo acompanhando os movimentos ligados à alienação parental. Acho que os profissionais de serviço social entraram tardiamente nessa discussão, né? Assim como esse curso, para mim, que eu tenho a notícia, é o primeiro que está desenvolvendo, né? E, na verdade, assim que eu pude saber do que se tratava, eu procurei o Conselho Regional no Rio de Janeiro, propus uma discussão para o serviço social, para surpresa minha, e até na época procurei o professor Carlos Montano também para desabafar, que, na verdade, eu não me sentia ouvida, sequer representada enquanto profissional. Então, eu disse, olha, isso é uma temática de violência contra a criança, né? A gente não pode ficar fora dessa discussão.
porque a questão da violência no lar, intrafamiliar, é uma demanda que precisa ser discutida por nós. E aquilo ficou assim no vácuo, né? Eu achei aquilo muito triste, mas nesse momento fico muito feliz que esse espaço aqui tenha sido aberto e acho que os profissionais que aqui estão poderão multiplicar em seus locais de trabalho, em suas vivências, né? Fora aqui desse momento, essa discussão com o serviço social, porque a gente está falando de violência contra a criança e o adolescente. Então, não é uma temática simples. Essa criança que está dentro de casa, ela está sendo violentada no seguinte sentido: ela está sendo alijada da convivência de um dos genitores. Isso é muito grave, né? Ela está sendo forçada a evitar o seu genitor. O genitor, é claro que existem situações, como a Maria Antonieta pontuou, daquele genitor alienador, que é melhor ficar distanciado dele, de tão grave que é a situação. Existem situações de abuso sexual comprovado, mas existem situações absurdas, como a minha, na verdade, mas não só, mas de outros tantos genitores que são afastados dos seus filhos de forma surreal por uma mera questão de deliberação do genitor alienador, porque ele se sentiu magoado, porque ele teve a sua vontade não atendida. Então, assim, é uma discussão que a gente não pode deixar de estar presente, defendendo o interesse da criança, sim, de ter a convivência com ambos os pais, para que ela aprenda a saber quem são os pais, o quanto desses pais elas carregam, porque, na verdade, muitas crianças que são alienadas agora podem até ser futuros alienadores amanhã. É uma discussão que a gente não pode deixar aqui, porque a gente tem que ter outros fóruns de debate e avançar nesse sentido, né? Para que ambos os genitores possam estar ali sendo chamados à responsabilidade e poupem seus filhos de tamanha violência, né? Porque é gravíssimo, né? Ser violentado pelos próprios genitores. Falei demais, né? Ô, Adriana, muito obrigada. É uma alegria tão grande saber que nesse espaço aqui você está tendo voz, né? Está tendo voz e está sendo ouvida. E que nós consigamos propagar isso, né? Porque é muito enriquecedor essas trocas. Muito obrigada também pelas suas explanações. E eu passo a palavra para o professor Carlos, para a gente fazer as considerações finais junto com o grupo, né? Eu não sei se tem tempo de abrir uma rodada, está muito avançado o tempo, né? Mais uma rodada ou de questões. Eu queria fazer, muito brevemente, mas três apontamentos. Em primeiro lugar, não são dos apontamentos, mas eu queria novamente agradecer a Alexandra, que já não está entre nós aqui na live, a Maria Antonieta, que eu já a conhecia como autora há muito tempo, mas agora, mesmo que remotamente, estamos nos conhecendo pessoalmente, e a Adriana, com quem já temos uma antiga troca profissional e na luta. Eu queria apontar três questões que me parecem que dão um eixo articulador, inclusive, pelo menos em alguns aspectos, as três falas. É óbvio que não foi só isso falado, foram falas riquíssimas, e eu considero esta live especialmente rica pelo tema, que é carente de bibliografia específica. Nós temos bibliografia no campo da psicologia para trabalhar com crianças, mas nós não temos bibliografia para trabalhar com crianças e adolescentes no âmbito ou nas situações de alienação parental, de qualquer
campo de intervenção de qualquer disciplina. Então, esta é uma live na qual estamos, de alguma maneira, explorando. Não estamos apenas nos apropriando, mas é o espaço para criar também um caminho de conhecimento, do fazer, etc. Quero resgatar, então, 3 questões, uma questão de cada uma das falas. Na primeira fala da Alexandra, da riquíssima fala com múltiplas questões, o que mais me chamou a atenção e me parece que isto tem um eixo articulador, a importância da revinculação. E aqui eu quero fazer brevemente um contraponto com todo o campo, eu vou chamá-lo assim, negacionista, né? Porque é disto que se trata, né? A negação da alienação parental, a negação do fenômeno, a negação, com vários argumentos que não resistem o debate e por isso não tem debate, nós sabemos disso, que chamamos e ninguém veio a debater nos 2 grupos, nem no grupo em português, nem no grupo em espanhol. E como defender a vacina um sujeito que está convencido que a cura está na cloroquina, né? Então, a revinculação me parece importante e é um dos elementos que não só temos que trabalhar, mas, em primeiro lugar, temos que desmistificar, porque se coloca como que a revinculação é impossível, quando o pai ou a mãe já estão ausentes por muitos anos. Então, juízes não querem nem saber. Se o filho perdeu o contato 2 meses com o pai ou com a mãe, o cara já acha que tem que fazer um plano de reaproximação brutal. Quanto mais se trata de uma relação onde há um afastamento há largos anos e com prejuízos a esse laço afetivo, parental, etc. Então, sobre este aspecto da revinculação, eu quero reivindicar, em primeiro lugar, a importância de que isto seja um dos desafios, particularmente para o assistente social. No nosso projeto ético-político, nós temos a garantia ou a defesa da garantia dos direitos, o cuidado, a proteção dos mais indefesos, etc. Isto nos leva para a gente trabalhar nesse campo da revinculação com uma questão muito importante. E eu queria chamar a atenção para desmistificar a ideia da revinculação, e aqui está o Rubem também para complementar, me desmentir, que a revinculação não se dá apenas no campo da alienação parental. Eu tenho tentado levantar como isto aconteceu em situações tão ou mais dramáticas do que esta, por exemplo, a revinculação de crianças nascidas na ditadura argentina e uruguaia, não brasileira, que foram arrancadas dos seus pais biológicos ou porque foram desaparecidos ou porque foram presos e foram adotadas por pais adotivos relacionados aos próprios torturadores e, às vezes, os próprios torturadores. Essas crianças cresceram nessas famílias adotivas, né? Se tornaram adultas nessas famílias adotivas, desenvolveram um laço parental, um laço afetivo com essas famílias adotivas, até descobrirem que elas eram aquela criança que foi arrancada, né, etc. Bom, eu quero dizer isso no meu texto, eu fiz esse levantamento, que, contra todo pronóstico, essas crianças acabaram voltando, na maioria dos casos, para as famílias biológicas. Ao descobrirem que foram sequestradas por essas famílias adotivas ou por pessoas vinculadas a essas famílias adotivas, eles optaram, na maioria dos casos,
para voltar a perseguir, a reconstruir, né, a restabelecer o laço com a família original. Então, quero desmistificar, não é um bicho-papão esta revinculação. A Maria Antonieta falou de muitas questões e também as 3 falas foram riquíssimas, mas eu quero registrar, porque até me parece que teve uma questão central, o tema das falsas memórias. E é também um tabu que precisamos desmistificar, porque os negacionistas, que em termos de alienação parental e de guarda compartilhada defendem a cura pela cloroquina, nos dizem que isso não existe. Imagina um pai e uma mãe, imagina a criança ser dominada dessa maneira e incorporar falsas memórias. Eu quero dizer que isso é muito fácil de acontecer, e a Maria Antonieta falou disso principalmente com crianças em mais tenra idade, né? Isso é muito fácil de acontecer e de promover. E não só em termos da alienação parental, não só em termos, né, de crianças pequenas, mas esses processos acontecem socialmente, com massas, com seitas, etc. Mas eu quero chamar a atenção para um termo que hoje está sendo sociologicamente estudado, que eu tenho explorado um pouquinho, que está no livro Identidade e Classe Social, que é o da pós-verdade. Não estamos falando de nenhum processo místico, mágico, etc., mas apenas de um processo no qual um sujeito passa a acreditar num determinado discurso, as tais narrativas, não pelas provas, não pela veracidade, não pela objetividade, sequer pela vivência, mas apenas pela confiança que tem em aquele que promove esse discurso. Então, vejam bem, não estamos falando de um tabu psicológico que devemos ler toda a obra completa de Freud para poder entender isto. Não, é um processo também sociologicamente falando, é um processo também que podemos nos apropriar desse processo entendendo este conceito de pós-verdade. E que mais confiança e dependência, né, do que o de uma criança por aquele genitor ou genitora que o cuida, com o qual tem um laço afetivo, com o qual tem uma convivência absoluta ou majoritária, um vínculo de dependência em praticamente todos os sentidos. Então, a pós-verdade aí passa a ser facilmente compreensível na medida em que essa criança passa a entender como verdade aquele discurso daquele genitor com o qual tem esse laço, independentemente de qualquer prova e tudo mais. E aí chego à questão que quero registrar também da Adriana, que ela nos traz na fala dela e no livro dela um monte, e como diz o livro, costuras dos vínculos. Está aqui o livro dela. A família rasgada e a costura dos vínculos. Como costurar esses vínculos? E a nossa live de hoje é como tratar alienação parental com crianças. Claro, sabemos que não só com crianças, mas na fala da Adriana me chamou a atenção, e também aqui num comentário da Liana, que sim, a gente tem que trabalhar com a criança e o adolescente, que eventualmente foi levada a um afastamento forçado, foi levada às falsas memórias, mas que talvez já vê com dificuldades o laço, o restabelecimento do laço, ou a revinculação, nos termos da Alexandra, essa criança vê ou não consegue ver essa revinculação com esse genitor ou genitora alienado, não sabe como, mas
talvez esse pai ou essa mãe afastado, alienado, também não saiba como, né? Como chegar ao filho, como converso com meu filho, com minha filha, que eu não vejo há tanto tempo, que eu não sei, né? Quais são os gostos dele, os medos, né? Do que ele quais são os hobbies, os hábitos, os amigos dele, como eu chego, como eu puxo conversa. E talvez o nosso papel pedagógico do assistente social, como víamos há 15 dias atrás na nossa discussão, né? Que era importante não ficar apenas no laudo, no parecer, no estudo social, mas sim na intervenção pedagógica. Um trabalho, e Elisângela, eu dei uma olhada no que você fez. Nós vamos ter um trabalho aí pela frente, mas parabéns já pela tua proposta original, que quando a gente bote em funcionamento o nosso grupo da elaboração da minuta do projeto de intervenção pedagógico, vamos por lá. E essa intervenção pedagógica não pode se restringir apenas à criança, mas também podemos trabalhar com esse pai, com essa mãe, com essa família ampla, a primeiro se reaproximar com o olhar na revinculação. Queria fazer esse comentário, né? Não sei se alguém mais quer fazer intervir, fazer alguma questão, para já retornar a palavra para as duas palestrantes e darem suas respostas, né? E seus comentários finais. Quem mais quer fazer algum comentário, intervenção, perguntas? Devolvemos, então, a palavra a Maria Antonieta e a Adriana eu não fiz perguntas, mas algumas provocações, né, para vocês comentarem, e pelo avançado da hora, né, já irmos para as palavras finais. Está sem microfone. Está sem microfone, Maria Antonieta. Eu vi que você começou a falar. Ah, tá. Ela vai falar, não. Bom, então eu só vou comentar isso. Eu acho que realmente essa questão do empoderamento dos genitores, especialmente do genitor alienado, compete sim a gente fazer essa provocação, né, como esse papel pedagógico que o professor Carlos está trazendo, exatamente para fazer um contraponto à alienação parental. Porque se essa presença, né, essa presença no sentido de que assim, de estar presente na educação do filho, ele não souber fazer, né, ele precisa de ajuda, ele precisa entender como se aproximar, o que ele pode fazer, aonde é que ele vai, né? Claro que ele mencionou meu livro exatamente porque é isso que eu digo no livro, né? Dicas de por onde começar, né? Nessa manutenção do vínculo e até pensando no futuro numa revinculação. Da onde que eu saio? Como é que eu começo? Então, eu acho que assim, foi super válida essa live de hoje, mas eu acho que isso é uma discussão que a gente não pode parar por aqui, né? Vamos seguir nessa batalha nossa, nessa luta, que também é do assistente social. É impossível que a gente também se empodere disso. Eu acho que é fundamental. Obrigada pelo convite e poder estar com vocês hoje. Desculpe a confusão aqui do microfone. Imagina, obrigado, Adriana. Então, de fato, o contato com o genitor alienado só funciona como antídoto, como eu disse na minha fala, se houver adequação, se houver afetividade, né? No meu trabalho como assistente técnica, que eu considero
ser um trabalho diferente do que se faz via de regra, eu faço exatamente isso. Eu procuro orientar o genitor que está sendo alienado par e passo com a alienação, né? Então, muitas vezes eles querem desistir, estou cansado, não me responde, eu tenho que atravessar a cidade para ir buscar, quando eu chego lá não quer vir. Eu digo, não tem importância, leve um chocolate, deixe na porta, ponha um bilhetinho amoroso, marque a sua presença, enfim, eu acompanho o tempo inteiro, às vezes eles me ligam 3, 4 vezes por semana, a mesma pessoa me pergunta, e o que eu faço agora? E agora? Aconteceu isso, e agora eu faço o quê? Aí, ou então, desanimados, né? Cansei, não quero mais. Não desista, não desista. Eu insisto muito nisso, né? E nisso eu acho que é a parte mais importante do meu trabalho como assistente técnica, mais do que o parecer crítico que eu possa fazer no final, eu considero que essa é a parte mais importante do acompanhamento. Às vezes são acompanhamentos que a gente faz por anos, né? Porque independe muitas vezes da nossa vontade o andar da carruagem processual, né? Enfim, eu acho que foi muito importante hoje e eu gostaria que a gente tivesse eventos semelhantes na minha área, né? Não sei por onde, não sei como, os conselhos regionais não são o melhor caminho, de mas a gente vai achar o caminho das pedras aí para disseminar essas ideias e acho o trabalho do assistente social muito relevante, inclusive na conscientização do alienador em relação aos prejuízos que ele causa com o seu comportamento. Eu acho que não só orientar o alienado, mas orientar, mostrar para o alienador os efeitos daquilo que ele está fazendo, aquilo que ele vai colher no futuro, porque já há estudos que mostrem que existe efeito rebote da alienação parental, né? Então, enfim, mostrar para o alienador que eventualmente ele está entregando para o filho um futuro sem pai nem mãe, né? Eu acho muito importante também esse trabalho, seja do psicólogo, seja do assistente social. Eu agradeço a participação, foi um prazer conhecer e estar com vocês. Obrigado, Maria Antonieta.